Cadê aquele pompozinho assim? Cadê? Tá vivo já. Tem que pôr. Quem me avisa? Como que tá em termos de acesso? 3. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem aí numa quinta-feira, feriado em São Paulo, aqui não, né? Mas é feriado por conta da decisão do governo do estado. Pudemos acompanhar hoje uma importante atitude, uma importante decisão aí que foi, assim como outras cidades, fazer barreiras nas entradas de São Roque, e chamadas barreiras sanitárias, e nessas entradas da cidade monitorar, pelo menos principalmente a questão da temperatura das pessoas, tentando identificar eventuais casos aí de pessoas que tenham o Covid, e com isso a gente tentar evitar que acabe que essa doença não se propague pela cidade vinda de fora. Então, fica aí um agradecimento, é importante essa barreira sanitária. Agora, temos que fazer ela cada vez maior, cada vez melhor, tentando fazer com que esse clima de pânico que as pessoas têm pelo aumento possível de uma doença caia por terra e a gente acabe tendo cada vez mais tranquilidade nesse ponto. Então, é importante aí que a gente reconheça esse tipo de atividade, esse tipo de ação. A cidade de São Roque, assim como outras cidades turísticas, também fizeram a mesma coisa e todos estão aí de parabéns pela atitude, tá ok? Aquele aviso que sempre a gente está dando, a gente dá esse aviso constantemente, a todo momento e para todo mundo, que continuem usem cada vez mais as máscaras e usem também o álcool gel, ou seja, também a gente está aí no nosso dia a dia, independentemente aí da entrada da cidade, independentemente de estar em casa ou estar fora de casa, sempre tomando o cuidado necessário. Então, fica aí esses dois avisos importantes e basicamente ligados à questão do coronavírus, ok? Bom, a gente já teve duas lives anteriores a esta. A primeira foi em relação aos parcelamentos irregulares. A gente entende, eu entendo e defendo essa tese de que os parcelamentos irregulares, eles são por si só o foco dos problemas sociais da cidade. É ali que nascem os problemas de fome, de violência, de criminalidade, de segurança, e todas aquelas questões sociais que vêm com esse problema acabam impactando diretamente aí, inclusive na saúde também, né? Lá nós dissemos na primeira live que havia uma questão da sanitária, inclusive, né? Onde esgoto corre a céu aberto, onde a falta de estrutura acaba prejudicando esse bom andamento da cidade. A cidade acaba ficando engessada, não cresce, e quando cresce, cresce de forma errada por conta desse problema dos parcelamentos. A segunda live foi em relação ao plano diretor, que também, de alguma forma, toca essa questão do crescimento da cidade e do crescimento sustentável da cidade. A cidade ela tem que crescer de uma forma limpa, de uma forma ordenada, e crescer sempre, talvez dentro de um determinado limite. São Roque é uma cidade limitada ao crescimento
por conta de tudo que a gente já falamos aqui das questões ambientais e das questões topográficas e por aí vai. Então, temos que entender essa cidade como ela é e tentar fazer com que ela cresça sempre dentro da possibilidade de crescer e quanto mais melhor, com certeza, mas dentro desse limite. Chegamos então a essa live de hoje. Hoje, quinta-feira, e a gente já tinha anunciado essa live antes, ela será basicamente sobre a segurança pública. Como vocês sabem, eu sou licenciado, presidente do CONSEG, que é o Conselho de Segurança, o Conselho Comunitário de Segurança do município de São Roque. Todos os municípios têm esses conselhos, ou deveriam ter esses conselhos, porque eles servem, a gente vai falar mais adiante um pouco, eles servem para justamente aproximar a população das autoridades constituídas, que são aquelas que são responsáveis no caso, pela segurança do município. É importante a gente explicar um pouco aqui, a questão é de Constituição mesmo, é de lei, mas sempre a gente ouve que a Constituição estabelece que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Ou seja, a saúde das pessoas, o patrimônio das pessoas, a segurança das pessoas é uma responsabilidade do Estado, mas que depende da parceria com a população. Então aí fica uma pergunta bastante importante. Será que apenas as polícias estaduais ou federais são responsáveis por lidar com a segurança pública? Né? Será que os municípios nada podem fazer em termos locais, né? Porque a gente está falando em polícias estaduais e polícias federais, mas o município em si, ele tem como prever o crime, ele tem como prevenir o crime? Será que nós, como membros da sociedade, podemos ou devemos fazer algo? Bom, essas respostas todas elas são fáceis de a gente imaginar, porque eu acabei de falar, nós, comunidade, temos que participar da sociedade, temos que participar das decisões da sociedade, temos que participar dos problemas e das soluções também. O município tem que ouvir a sociedade, tem que participar dela e fazer a sua parte enquanto município, enquanto local, ela também tem essa responsabilidade, e a polícia militar e as outras polícias, elas devem agir da forma repressiva, da forma que impacte diretamente na criminalidade, mas tem todas aquelas formas, aqueles artifícios de preservação. Então, se a gente prevenir o crime, a gente vai estar diminuindo esses índices criminais. Eu anotei aqui que os números, através dos estudos, demonstram que iniciativas capazes de viabilizar uma redução duradoura da taxa de crime e com um sentimento de insegurança demanda principalmente de investimento. Investimento nas polícias e, como eu falei, envolvimento dos governos municipais e estaduais na repressão do crime. Então, parte da questão financeira, sim, parte de um bom investimento, de muito investimento ou do investimento necessário, mas de forma que tenha uma lógica. Também não dá para ficar jogando dinheiro fora, dá para fazer as coisas que não têm uma efetividade. Então, fazer um plano de segurança é muito importante. Nós temos que realmente pensar numa cidade no futuro. A gente não adianta pensar em, como as pessoas falam, em enxugar gelo, principalmente nessa questão da segurança. Nós precisamos pensar nessa questão do dia a dia, mas também pensar em programas a longo prazo. Esses programas eles têm que existir, eles têm que ser factíveis, eles têm que ser possíveis e temos que trabalhar o envolvimento da população em relação a isso também. O município, então, eu digo que ele pode, e mais do que pode, ele deve compreender qual é a dinâmica da criminalidade na cidade. Ele tem que fazer um diagnóstico, ele tem que procurar entender a sistemática da criminalidade na cidade e no entorno dela. Tá? Então, é imprescindível, e eu disse isso na apresentação da live, que haja um diagnóstico para que a população exponha essa expectativa, né, essa necessidade, e o governo municipal, através do plano de governo municipal, com essas informações compiladas, planeje e proponha ações que de fato sejam efetivas. O que o município pode fazer? Né? O município pode fazer muita coisa, mas sempre de uma forma limitada. Ele tem ali que buscar, por exemplo, convênios. Né? Eu entendo que
os convênios com o governo do estado, os convênios com o governo federal, eles são imprescindíveis. Só que não adianta você buscar um convênio se você não tiver os bons projetos. Então, um bom projeto ele é recepcionado, um bom projeto é encaminhado por uma solução e ele, vez ou outra, volta com o retorno que é o financeiro, que é o investimento que você precisa. Porque o governo municipal, ele infelizmente não tem capital para isso, ele não tem recurso para isso, ele não tem arrecadação para isso. Ele tem tantos outros problemas e a segurança é uma delas, mas ele tem tantos outros problemas como a segurança, como a saúde, como a educação, tudo isso está dentro de um pacote orçamentário, isso aí é bastante importante. A gente tem reparado em alguns municípios, é muito mais comum do que incomum, nós vermos secretarias. Então, a parte administrativa do município ela é formada por secretarias. Então, existem secretarias lá para todas as outras áreas e também para a segurança. Algumas delas, e a maioria delas, elas absorvem na Secretaria de Segurança outras áreas. Por exemplo, a área da Defesa Civil, a área do Trânsito, e ela também é responsável pela própria Guarda Municipal quando há. Então, ter uma Secretaria de Segurança facilita na gestão, facilita na busca de investimentos e facilita na implementação dessas operações consorciadas, como eu falei. Então, nesse formato administrativo de secretarias, é muito importante que elas se tornem palpáveis de fato, já que elas têm uma função de trazer investimento de fora para dentro. Secretaria tem essa facilidade, diretoria não tem essa facilidade, simples assim. Eu falei logo de início também, dizendo e dividindo a responsabilidade do Estado com o município e do município com a comunidade, e a gente então veio trazendo essa responsabilidade agora para ser discutida no âmbito da população. A população ela não pode deixar ser vítima, ela tem que tomar os cuidados dela, é claro. Mas alguém pode falar, mas a segurança não é uma oferta, ou uma proposta, ou uma obrigação do Estado? Sim. O Estado tem essa obrigação, mas todo mundo com certeza já ouviu dizer que o cobertor é curto. Então há sim uma necessidade que a população, de alguma forma, ela compartilhe aquela força, aquela vontade, aquela necessidade de fazer a segurança melhor. Então tem que fazer a sua parte e uma das coisas que a população pode fazer é participar. A gente tem dito, uma cidade participativa, uma cidade comunitária, uma cidade onde as pessoas pensam juntas, decidem juntas, discutem antes juntas, com certeza, aparam suas arestas e definem de forma democrática, é muito melhor. Então, a participação da população é muito importante também na área da segurança. Eu tenho dito e vou dizer sempre, eu sou um defensor nato dos conselhos municipais. É muito comum a gente ver, ouvir e entender como funcionam esses conselhos em alguns municípios e o quanto eles são possíveis, quanto é possível eles fazerem em relação a cada uma das suas pastas. Como eu digo, sempre tem conselho para tudo. Tem conselho da educação, da saúde, tem da segurança também. Esses conselhos municipais, eles nascem com esse objetivo, de trazer através deles ao executivo ou às autoridades que têm responsabilidades em relação àquele tema, aquelas demandas para que elas sejam tratadas da forma correta. É muito fácil, é muito bom isso e é muito melhor para um governo, para um gestor público ter esse feedback vindo praticamente gratuito aí, sem sair correndo atrás de informações, porque elas virão através dos conselhos. Então, incentivar os conselhos é realmente um ponto muito importante. Eu diria que talvez numa situação como essa, onde a gente está fazendo uma mudança no país, onde as coisas estão mudando, onde esse coronavírus veio para mudar mais ainda, coisa que a gente nunca imaginou, hoje a gente passa a imaginar, que a população tenha participação. A população tem que ter participação, tem que ter voz, mas também ela tem que entender, ela tem que saber qual é o objetivo dela, qual que é a necessidade dela e qual é a condição daquilo ser atendido. Isso a gente tem feito no CONSEG, como disse, é o Conselho Comunitário de Segurança. O CONSEG, diferente dos outros conselhos, ele é, muito embora de ação local, dentro do município, mas ele é ligado à Secretaria da Segurança Pública. Então, o nosso CONSEG é ligado à Coordenadoria dos CONSEGs, que é dentro da Secretaria da Segurança Pública. Nesse CONSEG,
nessas reuniões de CONSEG, nessa atividade do CONSEG, a principal delas é o que a gente chama de fórum. Na verdade, nós fazemos uma reunião do CONSEG como se fosse um fórum, como se fosse um local onde as pessoas ouvissem e fossem ouvidas. Então, é importante que haja a participação da população e a gente sempre fez pedidos de forma encarecida, de forma fortes mesmo, para que as pessoas tivessem a intenção e de fato participassem das reuniões do CONSEG, que é muito importante. É lá no CONSEG que as pessoas conseguem, né? Fica aí uma pegadinha da palavra, mas é lá que a gente consegue ouvir as pessoas através da presença delas e não só da presença delas. O CONSEG de São Roque, por exemplo, tem um endereço no Facebook, que também tem lá a sua oportunidade de receber reclamações, críticas, denúncias inclusive, tá certo? Uma das páginas do nosso Facebook do CONSEG, uma delas é direcionada a reclamações quanto a eventuais questões pontuais de bairros. Por exemplo, lá um ponto de luz que não existe, a rua que está com problema, a zeladoria que não está tão bem feita, essas questões de terrenos baldios, todos eles são tratados e podem ser tratados também através do Facebook, através dessa mensagem enviada, que hoje com certeza está lá o seu Luiz Durães, está lá o nosso amigo João, o Higino e a Betinha, prontos para receberem essas demandas e, dependendo de onde for, para onde for, oficializar ou oficiar, vamos dizer assim, o pedido às autoridades competentes. Quando eu falo em autoridades competentes, só para vocês entenderem, o CONSEG ele é formado por um presidente, por um vice-presidente, pelos diretores, mas a reunião do CONSEG, na mesa diretora, ele é composto também pelo delegado do município e também pelo comandante da Polícia Militar do município e também pelo comandante da Guarda Municipal, que também é muito importante essa presença. Fora esses também, autoridades do município, como o próprio prefeito, um vice-prefeito, um chefe de gabinete, um diretor de alguma área que vai ser discutida, também acaba sendo sempre muito importante, e é importante mais ainda porque ele é ao vivo, não tem como dizer que não ouviu, não tem que dizer como não foi falado a ele que aquilo estava errado, ou que aquilo devia ser feito de alguma forma, ou que aquela ideia talvez não fosse a melhor, enfim. E aí ele pode debater também. Muitas vezes a gente vê as pessoas, elas têm uma visão diferente, uma visão às vezes errada de algumas coisas, e ali naquele momento acaba saindo com uma ideia melhor, com uma ideia mais clara, com o que realmente a gente pode fazer e o que deve fazer. Então, como eu falei, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Defesa Civil, trânsito, todos esses componentes do município podem e devem fazer parte das reuniões do CONSEG. E aí elas vão ouvir de cada um dos cidadãos que estão lá, e é interessante lembrar, a gente fica muito contente e sempre ficou muito contente com a quantidade de pessoas que nos visitam nas reuniões do CONSEG. Entre 30 ou 40 pessoas, era uma média bastante interessante, e mais interessante ainda, essas pessoas vêm dos bairros mais afastados, aqueles bairros que mais precisam, mas os bairros que mais têm dificuldade de vir de lá para cá, numa quinta-feira à noite, às vezes chovendo, às vezes com frio, mas as pessoas de fato vêm. Então, fica aí mais uma vez o recado, eu não estou mais presidente do CONSEG, mas vou fazer a parte do seu Luiz Durães, nosso amigo, fazendo aqui um convite para que todos participem das reuniões do CONSEG e que os outros conselhos também, de alguma forma, se tornem abertos, se tornem mais abertos possíveis, assim como o CONSEG porque eu vou dizer aqui, sem falsa modéstia, que é um orgulho a gente ter feito do CONSEG o que o CONSEG é hoje. Tá? A segurança pública, assim como qualquer outro ramo do governo, vamos chamar assim, ou pasta do governo, ou área do governo, ela quando funciona, ela reflete coisas boas ou reflete coisas ruins. Então não tem dúvida nenhuma que uma segurança bem feita, uma segurança onde ela transmita às pessoas, sejam elas moradoras ou visitantes, uma sensação de segurança, isso torna a cidade muito mais atrativa. E eu anoto aqui, sempre eu anoto e sempre repito, ela é uma cidade mais atrativa, inclusive para investimentos.
Então se fala muito em emprego, se fala muito em falta de dinheiro, em salário ruim, nisso ou naquilo, mas é importante a gente ter uma cidade não violenta, uma cidade onde a segurança seja de fato um ponto alto, para ser uma cidade atrativa para que os investidores venham. Isso aí é realmente bastante importante e a gente vai sempre repetir. Uma cidade segura é uma cidade atrativa, é uma cidade que atrai investidores. A gente estava falando também em relação ao que o município pode fazer, e é claro, hoje aqui a gente está no âmbito municipal, eu sou um pré-candidato à prefeitura municipal, então não há como a gente fugir muito desse assunto em relação à guarda municipal. Tá? A gente, enquanto pôde, né, a gente está aí afastado de tudo e de todos por conta do coronavírus, mas enquanto nós pudemos, nós fizemos várias reuniões de um comitê, né, de um grupo de pessoas ligadas de alguma forma à segurança, ou porque passaram pela segurança, ou porque ainda estão na área da segurança, mas essas pessoas todas, elas citavam como uma grande necessidade, e a gente sabendo disso, de trazer para a Guarda Municipal ainda mais investimentos, trazer para a Guarda Municipal uma estrutura melhor e cada vez melhor, e a gente sabe disso, isso a gente sempre ouviu, sempre defendeu lá nas reuniões do CONSEG. Então, isso é bastante reiterado, é bastante recorrente esse pedido para que a Guarda Municipal e os guardas municipais, cada um deles que estão lá, desde a primeira turma ainda estão lá apostos na frente aí da Guarda, usando o uniforme glorioso da Guarda Municipal de São Roque, e querem e precisam ter apoio na sua sequência, né? Então, essa profissão que eles abraçaram é uma profissão importante, como a gente está falando, e a Guarda Municipal de São Roque, ela tem essa necessidade de ser melhor estruturada, e isso aí ninguém vai tirar essa certeza da gente. Então, e por que as pessoas falam da Guarda? Elas falam da Guarda porque quando você vai pedir lá alguma coisa para a Polícia Militar, ou quando você aciona o 190, quando você tem lá um problema qualquer, se você tem duas forças policiais à disposição, você eventualmente aí numa situação mais grave, você consegue ser atendido com mais velocidade, e isso aconteceu, e aconteceram várias vezes, não foram poucas, mas a Guarda Municipal, ela, por falta de estrutura, talvez, né, ela não conseguiu avançar nesse campo. Então não houve essa divisão de tarefas, e a gente acaba ficando dependente muito mais, às vezes, nessas áreas mais afastadas da própria Polícia Militar. Por que eu falo área afastada? Nas outras lives também eu comentei a respeito do tamanho de São Roque. São Roque é uma cidade grande em termos de território, né, comparado a muitas outras, então ela tem 306 quilômetros quadrados. É uma área territorial grande, e esses 306 quilômetros quadrados, boa parte deles, para acessar a essas áreas todas, elas são por estradas de terra. Eu tenho visto, durante toda a minha vida, eu tenho participado de caminhadas aí por esse interior de São Roque, vamos chamar assim, e você tem ruas praticamente que são caminhos, você tem estradas que o mato toma conta, enfim, você tem dificuldades até de manutenção, isso a gente tem que reconhecer também. A questão da manutenção dessas estradas, principalmente naquela época de chuvas, é difícil, mas você tem esse problema. Então não dá para negar. O que pode ser feito com as estradas? Melhor zeladoria a ela, melhor trabalho de manutenção delas, talvez um organograma diferente, né? um cronograma diferente, mas elas existem e vão continuar existindo em terra batida. Então, a dificuldade de acessar através dessas vias de circulação de terra esses bairros é bastante grande. E muita gente pede, e alguns municípios têm, a gente já foi falar com alguns, e funciona muito bem, que é a Guarda Municipal Ambiental ou Guarda Municipal Rural. Isso vem ao encontro de um interesse que também é nosso, também, por conta de que a gente tem visto, e aí voltando à questão dos loteamentos irregulares são feitos em áreas longe do centro da cidade, onde o desmatamento acontece de qualquer forma, onde os rios são assoreados, onde as minas deixam de existir, justamente porque não tem fiscalização
e a Guarda Municipal Ambiental faria essa fiscalização com toda certeza. Então, eu entendo, seja necessário e eu acho que é possível que São Roque tenha aí uma corporação específica de pessoas, de guardas preparados para atender essa demanda ambiental e rural. E aí, estando lá, elas vão fazer as duas coisas. Então, e tudo que eu estou falando aqui, no final eu vou ler depois o trecho do Plano Diretor de 2006, que fala exatamente isso. Aliás, fala de outras coisas que nós vamos falar aqui, mas vamos deixar por último. Fala, por exemplo, nos bairros e nos distritos e na necessidade de uma estrutura de segurança também nesses bairros e distritos, né? Eu falei em bairros e distritos e eu colocaria aí pelo menos 4 bairros que eu considero, 5 bairros que eu considero com um problema um pouco maior do que os outros, tá? Principalmente porque eles são vizinhos de municípios da Grande São Paulo. Então nós temos São João Novo, que é vizinho ali de Itapevi, da região da Grande São Paulo, pela rodovia René Benedito. Temos Mailasque, que é uma sequência também de São João Novo, que também sofre com esse mesmo acesso, porque essa rodovia liga Mailasque, na realidade, a Itapevi. Temos o bairro do Caetê, do Carmo e do Pavão. Todos esses 3 bairros lá ligados e muito próximos de Vargem Grande, Cotia e Ibiúna, tá? Existe lá, a gente brinca, existe lá uma tríplice fronteira ou faixa de gás ou coisa parecida, onde os bairros mais problemáticos ou com índice criminal um pouco mais complicado estão ali vizinhos àqueles bairros, tá? Então, o bairro do Pavão, Caetê, Mailasque, como distrito de São João Novo, são os bairros que mais chamam a atenção. Então, também tem que ver isso de uma outra forma e isso seria visto no Plano Municipal de Segurança. Com certeza o Plano Municipal de Segurança não pode ser cego a isso, ele não pode se isentar, né, ou virar as costas a esse problema que eu considero seja um dos piores problemas na segurança de São Roque, porque também não adianta, você faz tudo isso aqui, ou melhor, faz um monitoramento em 2 ou 3 vias de entrada da cidade, mas não faz naquela região. Aquela região ela precisa de mais atenção, porque isso não é eu que falo, são os policiais, os comandantes, os delegados, os investigadores que nos passam a informação de que de 60% a 70% dos casos ligados à segurança, eles advêm de pessoas que vêm da Grande São Paulo. Então eu falei aqui da Guarda Rural, falei da Guarda Ambiental e ratifico então, elas certamente fariam grande diferença, tá? Os bairros, o melhor distrito de São João Novo e Mailasque, eles deveriam ter realmente, como eu falei, um posto policial, um posto da Guarda Municipal, eles deveriam ter essa estrutura. E é claro, para ter essa estrutura local, física lá, há necessidade de que haja homens e haja viaturas, estrutura, armamento e tudo mais. Então, o caminho é esse, mas não é um caminho curto, é um caminho longo, mas é um caminho que tem que buscar ser vencido. É uma dificuldade que deve ser vencida e vou mais além. Ela não seria vencida, vou mais além não, vou voltar a dizer, com o orçamento do próprio município. O orçamento do município pode ser que ele não tenha essa capacidade de absorver essa necessidade, então vai ter que buscar, através de programas estaduais e federais, alguma participação a mais e alguma possibilidade de trazer esse serviço da Guarda Municipal rural, ambiental, ou seja o que for, mais perto da população através desse movimento. A gente também ouve, e a gente já teve algumas reuniões em algumas escolas, inclusive, o CONSEG, ele fez algumas reuniões, a gente chama de descentralizada, e a gente preferiu e fizemos, eu diria que nós fizemos uma no Sabuó, fizemos uma em São João Novo e fizemos uma na escola do Cambará. São 3 escolas que nós fizemos nas nossas reuniões de CONSEG. O que nós queríamos fazer com aquilo? O que nós queríamos mostrar com aquilo? Gostaríamos de mostrar para as pessoas, professores e principalmente para os alunos, que a polícia não é tudo aquilo que se fala, né? Que a população pode buscar a polícia, o amparo da polícia, principalmente na hora que ela mais precisa, que vai ser a hora que a coisa acontece,
ou até antes, porque aí também é a prevenção, né? Mas mostrar para aquelas pessoas que elas podiam entender o que é viver em coletividade, o que é exercer cidadania, né? Então, o CONSEG tem muito disso, as pessoas ligadas à segurança, todas elas buscam impactar essa ideia de que as pessoas vivem numa comunidade e a comunidade tem que se autoajudar. Então, as escolas são ideal para isso. Então, também fica aí uma possibilidade, uma necessidade de, num plano comunitário como esse, num plano de segurança do município, existir esse ponto muito bem claro, muito bem definido e fazer ele de forma efetiva, fazendo prevenções nas escolas. Então, usando ali o professor, mostrando aos pais dos alunos que também podem estar presentes, podem não, devem estar presentes, quanto ao bullying, à prevenção do uso da droga, a questão mesmo da violência, todos os problemas que giram em torno de um ambiente escolar podem e devem ser tratados dentro da própria escola. Aliás, tem gente que defende muito isso. A escola deve ser o centro de tudo. Esse é um outro ponto importante. Quando você tem uma escola, principalmente essas escolas mais afastadas, elas exercem sobre aquele público que está ao redor dela uma força bastante grande. É uma força do Estado. O Estado está ali, né? Quando o Estado não toma conta do espaço, outros tomam conta do espaço. E a gente sabe quem são esses outros que tomam conta do espaço. Então a coisa fica muito mais difícil depois que a coisa acontece. Então, tomar o espaço público, a população, as pessoas de bem, isso é muito importante, principalmente nessas escolas mais afastadas, que a gente sabe o problema de segurança é, de fato, bastante grave e assusta realmente a muita gente. Bom, fazendo uma análise ainda simples, a gente vai partir daqui a pouco para responder alguns questionamentos, né? E é importante que as pessoas se manifestem, que perguntem, e aquelas respostas que a gente não conseguir dar por conta do tempo, para não tornar a live muito cansativa, muito demorada, eu já falei isso, eu não sei fazer live, eu estou aprendendo agora, então algumas pessoas falam, faça mais leve, faça mais rápido, mas faça de uma outra forma, mas é o jeito da gente fazer, então eu vou tentar me adaptar e nós vamos tocar isso aqui, tá? Mas o que nós precisamos fechar, para fechar esse raciocínio em relação à segurança pública? E até é interessante fechar e usar o termo de fechar como o monitoramento, a muralha eletrônica. Alguns municípios, Guararema, por exemplo, Indaiatuba, Salto, Salto eu não sabia que estava tão avançado assim, mas o atual comandante da 2ª Companhia comentou a respeito da evolução de Salto, tá? E comentou também de quanto já evoluiu Indaiatuba. Comparar Indaiatuba com São Roque realmente não é o correto, porque duas cidades muito diferentes, com situações muito diferentes, com ofertas muito diferentes, e a gente tem que considerar isso aí. Então tem que guardar essas proporções para não fazer uma comparação errada. Mas Salto, por exemplo, é uma cidade que não é tão grande e desenvolveu um trabalho de muralha eletrônica, de fechamento da cidade, das entradas da cidade, das saídas da cidade, através do sistema Detecta, que é o sistema do Estado, que inclusive São Roque está hoje participando. São Roque participa desse sistema Detecta porque o CONSEG lá atrás, já há 2 ou 3 anos atrás, iniciou os contatos com o antigo secretário de Segurança Pública ainda, e depois, mais recentemente, em outras conversas, para que São Roque pudesse ter esse serviço certificado, ter esse sistema Detecta ligado ao sistema do Estado para promover esse controle. O que o Detecta faz? São câmeras que leem placa, basicamente é isso, e que identificam se esses veículos são produtos ou serviram para o roubo, para o furto em algum outro local, porque não precisa ser necessariamente aqui. O furto pode acontecer aqui, se houver tempo e o Detecta detectar, você consegue se adiantar. Se esse carro ele já veio fazendo aí o que não deve em outros municípios, ele vai chegar aqui, aquela placa vai estar sendo observada, e aí a Polícia Militar vai poder
vai poder trabalhar. Então, é muito importante que o município dê continuidade a esse trabalho de muralha eletrônica, feche a cidade nos vários pontos. Então, quais são os vários pontos que a gente vê? Nós vemos aqui o acesso da Castelo Branco aqui no portal, nós temos o acesso a Sorocaba, aqui indo para Mairim, na Raposo Tavares, nós temos a Raposo Tavares indo lá para Vargem Grande, e eu incluiria aí o acesso, que foi aquele que eu falei que mais nos preocupa, que é a rodovia René Benedito, ali na região de São João Novo, Mailasca. Então, seria mais em São João Novo até, porque aí você consegue coibir ainda mais. E interessante que, dito inclusive lá pelo secretário, numa das vezes que nós fomos, que nisso ele poderia ajudar. Mas ele não podia ajudar no que eu estava pedindo, e eu pedia muita coisa, pedia mais policiais, pedia mais viaturas, pedia um pelotão da Polícia Militar para São João Novo, tudo isso eu levei, tudo isso dentro dos ofícios que nós levamos, e está lá, está guardado lá, mas ele mostrou que os índices de criminalidade da região de São Roque ou de São Roque não suportariam aquilo, ou não necessitariam daquele trabalho ou daquela estrutura. Então aí fica mais uma dica e um pedido inclusive. E ele comentou também que pode ser que isso esteja acontecendo. Há uma ausência de registros de ocorrências. Então os boletins de ocorrências que são feitos, alguns diretamente na delegacia e outros até de forma virtual através do sistema da Polícia Civil, eles devem ser feitos, porque isso vai para uma estatística e aí você aumenta a necessidade e você, quando vai pedir, seja quem for o presidente do Conseg, seja quem for o prefeito, seja quem for o secretário da Segurança, seja quem for pedir, ele vai estar baseado ali em números, esses números vão coincidir com os números que a Secretaria tem, e aí é uma infelicidade, porque o número está alto, mas é com o número alto que a gente vai conseguir algum tipo de investimento para São Roque. Então, é importante que a gente, de fato, feche a cidade através dessa muralha eletrônica, também lá em São João Novo, para a gente ter a cidade aí. E detalhe, né? E ele falou, e eu acabei esquecendo de dizer, quando ele disse que uma cidade é reconhecida por ser segura e reconhecida por estar segura, porque tem é corrente a informação, a notícia corre que a cidade tem um sistema que funciona, o sistema detecta, ou câmeras, e o sistema detecta também, não precisa ser necessariamente só nas partes periféricas do município, também pode ser no centro da cidade, porque essas pessoas transitam pela cidade. Então, a colocação de câmeras na cidade através da Polícia Militar, ou através da Polícia Militar não, mas através do Vizinhança Solidária, que é um projeto, é um plano de vigilância solidária, né? É um plano onde as pessoas se cuidam. Esse plano é muito interessante também. Ele poderia agregar essas câmeras, como aliás já há alguns, no caso 2, né? Existe ali o pessoal aqui do centro da cidade, que tem câmeras que se falam entre si, e tem também lá no Santo Antônio, um grupo de vizinhança solidária muito ativo e que inclusive ela considera que os baixíssimos números de violência que ela tem lá e de casos de furto e roubo, que eram muito grandes, hoje não existem praticamente mais nenhum, mas elas não existem ou foram diminuídas justamente porque o plano que foi introduzido junto à Vizinhança Solidária foi com a colocação dessas câmeras que funcionam muito bem. Eu acabei de ver, até foi uma coincidência muito grande, quando a gente fala que o município tem que falar com a população tem que ser ouvida, o poder público municipal tem que falar com o poder público estadual e também com o poder público federal, isso aí é, de fato, para mim, uma lógica que ninguém vai dizer que não é assim, ela é assim mesmo. E uma prova disso, e eu acabei até anotando aqui, que em 2012 ou 2013, salvo engano 2013, o governador da época veio até São Paulo, até São Roque, melhor dizendo, com uma promessa de fechar a cadeia de São Roque. Então São Roque tinha ali um número bastante alto de presos, era uma bomba prestes a explodir, isso sempre a gente disse, com problemas elétricos, problemas sanitários e com muito preso realmente, bastante preso, e até por uma
por um esforço político, por uma cobrança, veio o governador com toda a sua estrutura, tocou banda, hasteou bandeira, cantou hino e derrubou uma das portas da cela, e aquilo ficou inclusive registrado em foto. Se as pessoas elas procurarem aí vão achar com certeza essas fotos. Só que aí ficou nisso, a porta ficou caída, tiveram que colocá-la de volta. Uma boa parte dos presos foram de fato levados, porque aí houve a inauguração naquela época de alguns presídios, mas hoje São Roque continua recebendo presos da região toda. Presos, e preso não se escolhe preso, então tem preso não tão perigoso e preso perigoso, e isso é um grande problema. A gente também fica aí na expectativa, na esperança de que isso seja mudado. Não vamos esquecer que a cadeia pública de São Roque está no centro da cidade, exatamente ao lado da Brasital e da rodoviária. Então, às vezes as pessoas até brincavam que os presos iam pular o muro e iam pegar o ônibus e ir embora para São Paulo, tão perto que estavam da fuga. Então, é realmente uma coisa preocupante. Como eu falei para vocês, de forma bastante rápida aqui, a lei de 2006, o plano diretor de 2006, ele já falava que em 18 meses depois de novembro de 2006, haveria então o projeto de lei referente ao Plano Municipal de Segurança Pública de São Roque. Tá? Dentre os pontos, deveriam elaborar plano de ação, viabilizando o convênio com o governo do Estado, para que, em conjunto com a Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros e Trânsito, fosse garantida a segurança da população e os bens patrimoniais dos seus munícipes. Tá? Também foi dito aqui que o plano deveria conceber um estudo sobre a viabilidade da implantação daquilo que eu falei, das rondas nas zonas rurais e de expansão urbana, afastadas do centro da cidade através de viaturas e de pessoal da Guarda Municipal. Então isso também já foi previsto lá no plano diretor de 2006, com 18 meses para se colocar em prática. Também falou, coisa que eu disse agora há pouco, que nesse plano deveria ser desenvolvido campanhas, com esse plano deveria se desenvolver campanhas de informações sobre segurança nas escolas. Então, mais uma vez aí, a escola é de fato o centro de tudo que tem que ser discutido, pelo menos num ambiente mais inicial. Depois, é claro, vai lá para as audiências públicas, para a Câmara Municipal e por aí adiante. Também foi aqui, eu vou dizer, prometido, porque aqui a palavra é implantar. Implantar nos distritos de São João Novo, Mailasque e Canguera, base comunitária municipal. Também de forma firme aqui, a linha E diz manter guardas municipais nas escolas municipais de educação do município de São Roque, em todos os horários de entrada e saída, para oferecer segurança aos alunos e professores e funcionários. Tá? Então veja que isso é realmente importante, e tanto é importante que já desde 2006 isso já veio lá debatido, veio pensado, veio colocado numa lei. Essa lei tem que vigorar, né? Aonde Guarda Municipal, base comunitária, Guarda Municipal fazendo ronda rural e convênio com o Estado já estava previsto. Bom, pessoal, é isso. A gente teve aqui algumas pessoas mandaram algumas perguntas, tá? Então, uma pessoa aqui fala, ela está como irmã mais velha, mas eu não tenho irmã mais velha, mas ela está como irmã mais velha aqui. Infelizmente, essa crise na saúde, juntamente com a crise política, afetará muito a segurança pública. Não sei seu nome, mas irmã mais velha, digo para você o seguinte, de fato vai afetar não só a segurança pública, mas todo mais, né? A segurança pública e todo mais vai ter que ser reajeitado. O governo federal vai ter uma participação muito grande nisso. A gente tem aí contato com alguns políticos do nosso partido que estão preocupados, mas que prometem toda a ação possível e imaginável para que
os municípios não se percam num momento de tanta dificuldade, e segurança é de fato um dos pontos que o meu partido mais preserva, tá? Então, realmente a preocupação é essa, e com certeza vai ser visto com bons olhos aí a necessidade de buscar soluções para São Roque em relação a eventuais necessidades, tá? Aqui o Leonardo de Oliveira fala também que a segurança pública em São Roque está engatinhando, largada às traças durante várias gestões e sem investimentos. Eu sou obrigado a concordar, porque se desde 2006 nós temos um plano diretor onde pedia 18 meses para se fazer um plano de ação, né? Ele acabou não acontecendo, então por aí você vê que ele realmente não caminhou, ele engatinhou, tá? Não vou dizer que as traças, que as dificuldades existem, mas teria que ter feito mais e melhor, com certeza, nesse tempo todo. Ele fala aqui sobre a questão material, intelectual e de treinamento dos guardas municipais, para que sirvam os seus munícipes de forma que todos tenham resultados visíveis aos olhos de todos. Realmente, a Guarda Municipal ela teria essa vantagem, ela tem essa vantagem. Hoje, por exemplo, nas imagens que nós vimos das barreiras sanitárias, a Guarda Municipal estava lá, firme, com a viatura, quer dizer, tudo isso aí chama atenção, é uma boa publicidade a Guarda Municipal também, mas falta incentivo para que a gente tenha isso em várias outras ações, né? Investir nesta juventude que está largada nas praças, enquanto o tráfico de drogas se instala de fora para dentro do nosso município. Cuidar e fiscalizar nossos sitiantes em todos os níveis de conhecimento. Ah, legal. Sitiantes o quê? A gente tem uma ideia, mas ainda não finalizamos ainda os números, mas a quantidade de imóveis rurais fora da zona urbana é muito grande. Então, você tem uma demanda de territorial, mas você tem uma demanda também de número de pessoas que precisam de uma atenção, e a atenção dos sitiantes eu sei como funciona, realmente às vezes tem que dormir um dia com o olho aberto, outro dia com o outro olho aberto, mas não dá para dormir com os dois fechados, não. A questão das crianças e dos jovens é um problema, a gente tem visto, infelizmente, aí em alguns eventos na cidade, mas isso aqui não é só de São Roque. Eu acho que o Brasil, de um modo geral, viveu aí nos seus 20 últimos anos uma libertinagem muito maior do que uma liberalidade mais consciente, entendeu? Mas é isso, a gente acaba tendo que correr atrás dessas soluções aí. Vocês devem estar ouvindo aí, tem uns cachorros latindo, mas é porque a gente está em casa e a live é em casa, que vocês sabem que tem esse tipo de barulhinho aí, mas vamos lá, tá? Bom, agradeço então o Leonardo, no final que ele fala que precisa de mais ajuda, de mais conhecimento e correr atrás das soluções. É isso, Leonardo, a gente tem que saber, entender, conhecer o problema para poder vencer cada um deles. Aqui também tem a Terezinha que fala: eu concordo plenamente com você, temos que ter uma segurança, mais segurança, mais iluminação. Ah, é legal. Essa questão da iluminação ela é intimamente ligada à questão da segurança. Quando você tem um local escuro, você acaba não tendo a atenção, você acaba não vendo o que está acontecendo, ou as pessoas se escondem, fica tudo mais fácil. Então, iluminou a praça, você consegue afastar muitos dos problemas. Então, afastar problemas não só das praças, aqui ela fala do Largo dos Mendes, mas não é só no Largo dos Mendes, não. Todas as praças têm aí problema, a ponto da gente ter uma praça aqui na Avenida Bandeirantes, que ela teve que ser fechada com grade. Eu não concordo disso, acho que a gente tem que... a praça é praça, mas enfim, acho que no momento que se decidiu por isso, sentiu que o problema estava praticamente fora de controle, porque existia realmente um uso ruim lá, mas não sei, talvez eu fizesse diferente, tá? Porque também pular aquilo lá e fumar, usar droga lá, eu acho que também não é tão difícil assim, então acaba acontecendo da mesma forma. O Felipe fala aqui sobre os programas e projetos que são interessantes, o Consegue funciona muito bem. O Felipe é um rapaz que é muito ativo lá nas reuniões do Consegue. Ele fala aqui do Vizinhança Solidária, exatamente, Felipe. Vizinhança Solidária é, de fato, um instrumento muito importante para que a gente tenha um trabalho mais coeso, né? Juntando a população com as autoridades, a gente vai chegar a
denominador comum, a um ponto melhor. Eu acho que a segurança ela vai ter que ser tratada cada vez, e infelizmente isso não desmerecendo outras áreas, mas a segurança talvez ela venha a ser mais preocupante ainda. Então a gente precisa que esse momento aí da saúde ela passe, que a gente tenha uma recuperação da sociedade e que a gente realmente não tenha um aumento de pessoas em estado de vulnerabilidade, em estado de rua, que tudo isso nada justifica, mas a gente vai ter gente aí que vai dizer, estou roubando porque estou com fome. Então aí, como que fica? Então a gente vai ter que correr atrás de uma solução e que ela venha rápida, que venha, se Deus quiser, rápido uma vacina, que a gente passe logo por essa onda, pela outra e por todas as outras que virão, mas que a gente também não afete de forma mortal a economia, porque aí a gente vai ter realmente muitos outros problemas. Bom, nós temos mais alguma coisa, mais comentários? Temos aqui? Tem. Entrar na sua página do Facebook. Onde que é aqui? 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 Uhum. Vamos ver só quem entrou aqui, quem falou alguma coisa, para a gente responder de forma rápida. Mas aí a gente fica para responder separadamente aí cada um. E vocês sabem, eu faço questão de responder. Aqueles que eu não consigo responder aqui no ao vivo, eu vou responder depois. E com certeza a gente não vai deixar ninguém aqui sem resposta. Mas de qualquer forma, só para a gente registrar e agradecer aí a participação da Terezinha, da Rosa, boa noite a todos, ao José Augusto, ao próprio Felipe, a Roberta, a Helenice Lemos. Helenice é uma professora, uma antiga colega de cartório, inclusive trabalhamos juntos no cartório, e hoje ela está na diretoria, ela está à frente ali da direção da Escola do Cambará, não é isso, Lenice? Acho que é isso mesmo, né? Quando nós estivemos lá, você nos apresentou lá os alunos, apresentou os funcionários e a gente sentiu a necessidade de estar cada vez mais próximo. Só falando de escola, eu vi recentemente uma live do Coronel Camilo, que hoje é um secretário adjunto da Secretaria da Segurança Pública na área militar, e ele falou uma coisa que a gente defende muito também. As escolas, elas podem e devem montar um grupo de vizinhança solidária, de escolas. Então, todos os diretores, os vice-diretores, alguns professores, põem o seu número do WhatsApp em um grupo, montam um grupo, e a Polícia Militar vai ter, com certeza, mais aí um grupo de vizinhança bastante ativo, com certeza. Então, ele, Coronel Camilo, entende que seja uma boa solução para as escolas, e a gente já tinha falado isso anteriormente, tá? O Augusto, Felipe, Cacá, obrigado, Cacá. Não sei se eu conheço tudo de segurança não, Cacá, mas é uma coisa que eu faço com muita vontade, é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que a gente se propõe a fazer. Então, aquilo que você gosta de fazer e se propõe a fazer, você acaba fazendo bem feito. E nas outras áreas que não são as nossas, vamos chamar, especialidades, também nós temos as pessoas que gostam de fazer e certamente, quando chamadas a fazer, vão fazer e fazer bem feito. Aqui não está rodando. Bom, eu vou... aqui pelo celular fica mais fácil. O notebook não está funcionando. Então, tem o Acácio, eu e a minha esposa, a Leonarda, sempre que pudermos participamos das reuniões Consegue, e é muito importante, inclusive, preenchermos a ficha do Vizinhança Solidária. Legal, Acácio, eu falei com a sua esposa, se não me engano, vocês são lá
moradores do Alto da Serra, e é justamente onde mora também o Leonardo, inclusive, e é um pedido bastante grande aí de atenção a esses bairros, tá? A dona Cecília fala aqui, Cecília Santiago, um abraço, Cecília, é sempre bom aqui ter você acompanhando. Gostaria que a gestão municipal colocasse uma linha verde 7/24 para denúncias. Essas denúncias, elas podem acontecer, podem e devem acontecer através, dependendo da denúncia, através do 181, mas também o município, ele poderia, através de uma secretaria, com certeza isso seria possível, abrir esse canal de denúncias. Isso aí seria realmente importante. E eu diria ainda mais, as denúncias sérias, elas podem ser anônimas. Eu não vejo problema nenhum de que fossem anônimas. Quando ela fala em 7/24, acho que é 7 dias, 24 horas por dia, com certeza. E ela fala sobre os crimes ambientais. Eles são, dona Cecília e seu esposo, são muito ligados à questão ambiental. Por isso que ela está dizendo isso aqui. Mas eu agrego a questão ambiental à questão dos parcelamentos irregulares, porque as duas coisas acontecem juntas, tá certo? Mas isso é importante, sim. É uma anotação bastante interessante. O Leandro fala: parabéns, Ronaldo, além de participativo, domina como ninguém o assunto, obrigado. Terezinha, Felipe Duarte fala aqui uma coisa sobre os conselhos. Cacá, ela reconhece aqui que a população tem que, de fato, participar quando necessário e sempre que necessário, né? Não dá para fugir. Aliás, quando a pessoa foge da participação, ela está fugindo da solução, que se ela quer a solução, ela tem que ir ao encontro dela. Acho que não dá para se fazer de esquecido, não, tá? O Felipe fala sobre as estradas da cidade, as entradas da cidade e a sua relação com a segurança, o que poderíamos fazer. Bom, Felipe, eu falei sobre isso, falei em relação à necessidade do monitoramento por câmeras e também pensar aí numa estrutura física e fixa das guardas municipais em alguns pontos, principalmente aí no seu bairro, que é de São João Novo, que eu conheço muito bem pelo tempo que eu trabalhei aí em São João Novo no cartório. Fico feliz em fazer parte desta live, é isso, José Augusto falando. E uma cidade deve ser feita por seus habitantes, para que seus habitantes estejam em segurança, e apenas o conhecimento é capaz de fazê-lo. É basicamente isso. A Cecília, ela alerta aqui que o site da Prefeitura de São Roque tem um site, né, claro, e ela diz aqui que o site poderia ser mais orientativo em relação ao assunto segurança. Sim, eu acho que a comunicação, ela vem por todas as formas aí, através dessas ferramentas, né? E o site da Prefeitura, com certeza, a pessoa quando vai acessar lá para falar sobre o IPTU, para ver alguma coisa em relação ao IPTU, se ela se der conta de que existem informações que ela não sabia, na própria página isso seria bastante interessante. O Felipe fala então da Guarda Municipal. Aqui eu tenho a Silva da gestão, ela fala sobre, me cumprimenta, fala que está aberta a uma parceria. Parceria, Silva, realmente é sempre importante. Quando a gente tem aí pessoas com conhecimento e com condições de nos ajudar, a gente tem que estar aberto realmente. Então, essa ajuda, ela pode ser de fora para dentro e de dentro para fora, como eu falei, em relação aos populares. A cidade realmente tem que se manifestar. O Walter Cardoso, amigo da gente, pai do capitão. Valeu, Walter. Abraço para você também. Beth, Dona Débora e seu Elcio, aqui ó, sogro e sogra, contrários, sogra e sogro. Almilca também, enfim, Helenice, Amara, falando aqui que também é necessário, falando para o Felipe que é necessário um posto policial, um posto da guarda, desde que seja ocupado. Realmente. Então, a estrutura, pessoal, da guarda, a estrutura da segurança pública, ela realmente tem que ser pensada com muito carinho. E o que nós temos para falar de segurança basicamente é isso. O problema, ele não é grave em São Roque. São Roque
traduz aí números que não são dos mais preocupantes, mas volta e meia você tem ali um problema que afeta. Então, a sensação de insegurança ela é uma das piores, como essa sensação de você estar sujeito aí a um vírus como esse, está todo mundo praticamente em pânico, mas esse pânico hoje na saúde também, em outros momentos, foi pânico na segurança. Quem não lembra lá do pé de veludo, como sempre é lembrado por nós, quem não lembra aí do pessoal aí que estava aterrorizando, e aí ela só deixa de ser aterrorizante quando some, aí some, todo mundo fica mais tranquilo, e o problema é esse aí. Pessoal, é isso. Volto a dizer, eu quero agradecer muito a oportunidade de falar com vocês, de estar na casa de vocês, estar com vocês. A minha secretária Adriana aqui tá me passando o do Yuri, a gente sempre conversa, né? Ronaldo, creio que a segurança em nosso município está tendo um bom avanço. Vejo mais presente, vou ter que usar óculos, a Polícia Militar com a Guarda Municipal. Legal, porém creio que o efetivo ainda seja baixo. Quais as chances e medidas que podem ser feitas para o aumento? Yuri, a gente está estudando, realmente não é tão simples o aumento. Nós temos uma folha de pagamento limitada, isso já vem de outros momentos, de outras gestões, então isso não é simples assim, mas tem um caminho sim, tá? Depois até porque, quando você pergunta isso, infelizmente eu gostaria até de dizer, até de expor isso de uma forma mais clara, mas o pré-candidato, ele só é pré-candidato, né? Ele não pode sair falando em projetos, ele tem que mostrar o que ele é, quem ele é, o que ele faz, como ele pensa. É isso que um pré-candidato pode fazer nesse momento, antes do momento em que vai poder, de fato, apresentar um projeto, um plano de governo. Eu posso lhe garantir que isso está dentro do plano de governo, sim, e isso passa por algumas mudanças. Quando eu falei lá da Secretaria da Segurança e outras secretarias, só para você entender, isso não estou fugindo do tema e não estou fugindo da regra, da lei, para você obter algumas coisas também na área da segurança, a Secretaria da Segurança ela é imprescindível. Então, nós temos que ter esse encaminhamento, saber que as coisas não são simples, mas elas podem ser realizadas assim. A minha oportunidade de realizar é essa, deixando de ser pré-candidato para ser de fato candidato, a gente então colocar essas propostas todas aí na mesa e mostrar, e ter a oportunidade de mostrar, e quero crer, e quero torcer muito por isso, para que a gente possa logo mais estar marcando as nossas reuniões, nossos contatos, não é comício, não pode fazer nada disso, mas você pode se reunir nas casas das pessoas, falar com as pessoas mais diretamente. Então isso com certeza está prejudicando a democracia. Não é só a mim não, prejudica todos os candidatos, prejudica a candidatos a prefeito, a vereador, prejudica todo mundo. Então a democracia está de fato sendo prejudicada. Aqui tem mais um, eu vou pedir desculpa, mas só para não deixar de falar no ar aqui, e agradecer ao Leonardo Rosa. Ele fala: o centro de São Roque é pequeno e a própria Polícia Militar pode sim dar conta da segurança. Por que não a Guarda Municipal ser destinada em sua maioria para bairros e distritos de São Roque? Na verdade, hoje a gente não tem como, a Guarda Municipal hoje não tem como atender toda a zona rural, né? O centro da cidade realmente é pequeno. Ele contando aí com monitoramento, contando com os vizinhanças solidárias, contando com a participação da população, com a atenção da população, com a prevenção da população, a Polícia Militar, de fato, ela supre de forma bastante tranquila o centro da cidade. Só que eu digo com toda certeza, essa estrutura da Polícia Militar, ela é infinitamente maior do que a estrutura da Polícia Civil e ainda muito mais do que da Guarda Municipal. Eu entendo que a Guarda Municipal possa fazer essa ronda rural de uma forma efetiva, dia a dia, 24 horas por dia, ou dentro do que for definido, mas 30 dias por mês, com certeza, todo o tempo. E principalmente, eu diria o que foi dito lá no plano diretor de 2006. Eu acho que a Guarda Municipal
firme, forte, bem estruturada, funcionando legal, ela pode dar uma atenção muito grande para as escolas e para o entorno das escolas. Então ela poderá sim, e quando a gente fala escola, veja, existem escolas em todos os bairros da cidade. Então, de uma forma ou de outra, se ela der atenção às escolas, ela vai estar dando atenção aos bairros mais periféricos. Mas é tudo uma questão mesmo de crescimento, de estrutura, e é isso que tem que ser buscado. Obrigado, Leonardo, pela posição. Tem alguém pedindo para eu falar aqui, último, da Simone, né? Simone falando lá de Canguera, precisa de um posto policial devido à distância. Simone, eu li, né, aí o artigo da lei lá de 2006 e Canguera como um distrito. Canguera não é um bairro. Canguera é um distrito com uma área territorial bastante grande, mas também estava previsto lá um posto policial. Tudo é realmente necessário, tudo é possível. As prioridades, eu diria para você que vai ser prioritário sim em algum momento Canguera. Canguera tem que ter um posto policial, mas também tem que ter, talvez enquanto não tenha, uma maior atenção da Guarda Municipal e da Polícia Militar fazendo as suas rondas de forma mais constantes. Por quê? Porque hoje eu vejo um grande problema, e isso a gente tem visto pelas ocorrências, inclusive, que estão acontecendo, São João Novo, Mailasque e aí Canguera. Por quê? Porque a gente está numa linha onde as coisas estão acontecendo de uma forma mais emergente. Isso não quer dizer, e não é isso mesmo, de fato, que não vai acontecer dentro de um plano de governo. Um plano de governo, aliás, ele não é para um ano, nem para 2, nem para 3, nem para 4. Um plano de governo ele tem que ser plurianual, ele tem que ser um plano do município, não do governo daquele gestor. Então, acredito que se colocado na lei como foi colocado e dado o início à implantação, também Canguera terá aí um posto policial, e você falou bem, é longe e está do lado de Ibiúna. Ibiúna, vocês sabem, tem infelizmente um índice criminal bastante preocupante, então também Canguera deve ter essa atenção. E Simone, tem algumas pessoas de Canguera que participam das reuniões do Conseg. Fica aí o convite, chame as pessoas, chame os seus vizinhos e venham às reuniões do Conseg quando começarem, quando voltarem a existir, e aí você coloca isso aí inclusive, porque dito isso ali ao comandante da Polícia Militar e ao delegado de polícia do município, com certeza algumas soluções virão, mesmo antes da questão do posto policial, tá ok? Bom, pessoal, a gente está com mais de uma hora, é muito tempo, sei que é difícil se manter atento a temas como esse, tenho pedido desculpas a cada vez que a gente fala sobre um tema que não é um tema feliz, não é um tema corriqueiro, um tema que as pessoas não gostem ou acabam tendo que falar mais por obrigação, mas eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade. A gente vai estar a cada semana produzindo um material. Como eu falei, isso serve para que os pré-candidatos a vereador e a prefeito se manifestem e vocês entendam e conheçam cada um deles, e lá na frente, quando tiver que fazer a escolha, façam a melhor escolha, façam a escolha mais consciente, tá bom? Então fica aqui um grande abraço a todos, boa noite, um pedido para que tomem muito cuidado, que continuem tomando cuidado com a saúde, que hoje esse problema é o prioritário. A gente precisa realmente se cuidar de quem a gente ama, cuidar da vida da gente, porque mais adiante a gente vai ter que pensar na retomada da nossa vida, da nossa economia, tá ok? Obrigado a todos, boa noite.